Olá, meu nome é Lila, eu sou brasileira e trabalho na Chile Nativo. Nós somos um operador de turismo de aventura que está no mercado há 20 anos. Nosso principal destino é a Patagônia chilena e a gente sempre procura trabalhar com os melhores guias locais e também sempre com grupos pequenos, viagens individuais ou grupos de até 6 a 8 passageiros no máximo. Nós somos parceiros de diversas associações de turismo, como a ATA, procuramos sempre trabalhar com a comunidade local e também somos parceiros da Cernatur na Ruta de los Parques de la Patagônia. Nossa área de atuação é basicamente aqui no mapa menor, como vocês podem ver, a região sul do Chile, que começa em Aysén, então toda essa área aqui com base no aeroporto de Balmaceda, e também descendo aqui mais para o sul, a gente tem Puerto Natales, Punta Arenas, Tierra del Fuego, até chegar aqui na Ilha Navarino, que é o final mesmo do país. Dentre todos esses destinos, nosso principal, quando a gente tem mais programas e operação própria, é em Torres del Paine. Todos os nossos programas incluem as seguintes atividades. A gente sempre procura ter atividades de caminhada, de trekking, de trilha, seja por um dia ou circuitos. A gente também tem atividade de kayak, cavalgadas, essas também podem ser de um dia ou programas de longa duração. A gente tem programas também que incluem mountain bike, ou programas que combinam todas essas atividades numa viagem só, além de viagens contemplativas da natureza e também passeios fotográficos. O ideal é que todas as nossas viagens sempre seja possível para ter atividades para toda a família, que é o que a gente chama de multigeracional. Como nosso produto principal é o Torres del Paine, eu queria falar um pouco sobre o nosso acampamento que a gente tem dentro do parque. Fica na área do Rio Serrano. Nele nós temos 8 barracas do tipo deluxe, que vocês podem ver um pouquinho no vídeo, onde cabem 2 camas. E os passageiros podem dormir com muito conforto. Sempre vão ter uma vista espetacular do parque, como vocês podem ver aí no vídeo. O grande diferencial desse acampamento é que os passageiros vão ter uma experiência única, poderão fazer as trilhas e passeios mais conhecidos do parque, mas vão ficar longe dos refúgios, que ficam tão cheios na temporada alta. Nós temos um chefe que proporciona comida de altíssima qualidade para os nossos clientes e também oferecemos uma estrutura completa de restaurantes e banheiros para dar o melhor conforto possível para os passageiros. Aí nesse vídeo vocês podem ver toda a estrutura e a localização do nosso acampamento e podem ver que tem uma vista espetacular do Maciço Paine. Falando então sobre um pouco o Parque Torres del Paine, depois de uma apresentação geral da empresa, eu vou entrar agora em detalhes sobre os nossos programas. Todos os programas no Parque Nacional Torres del Paine começam no dia 1 em Puerto Natales, já na manhã do dia 1. Então, é sempre importante saber que se vocês têm passageiros que vêm de Punta Arenas, que fica a 3 horas de Puerto Natales, é um aeroporto maior, com uma malha aérea um pouco mais diversificada, a gente pode oferecer esse serviço de traslado e até mesmo de noites e passeios em Punta Arenas, mas tem que considerar a chegada sempre no dia antes. O roteiro mais conhecido dentro do parque é o roteiro W, como vocês podem ver. Ele tem esse nome justamente por fazer um W, a trilha faz um caminho W, e os passageiros, a gente geralmente recomenda fazer em 5 dias, que nesse passeio você consegue concluir as principais trilhas do parque, que é o Mirador Base das Torres, o Vale Francês, e aqui essa área do Lago Grey e do Glaciar Grey. Nós oferecemos várias versões do W-Trek. O passageiro pode escolher se ele quer viajar com ou sem guia. Essa versão sem guia a gente tem vendido bastante, principalmente nessa temporada. É legal que cada passageiro vai no seu ritmo. A gente chama de independente, a gente providencia toda a reserva, todos os vouchers, toda a logística necessária, e o passageiro faz a viagem sozinho. E a gente também oferece versões que variam de 3 a 5 dias, sempre de acordo com a disponibilidade do passageiro, e a disponibilidade das acomodações. Falando em acomodações, nossos programas também variam
No caso, o preço final vai variar de acordo com a escolha do passageiro com relação à acomodação. Ele pode escolher passar todas as noites em camping, em refúgios, hotel, cabanhas, ou o que a gente mais recomenda é no nosso acampamento próprio no Chile nativo. Um outro circuito também muito conhecido no Parque Torres del Paine é o circuito O, que a gente chama de Big Pine Circuit. Ele tem esse nome porque faz uma O, como vocês podem ver aqui, ao redor do maciço. E esse é o itinerário, né? A gente começa aqui pela base das torres, depois vamos aqui por esse lado, pelo acampamento Ciron, aqui passa por trás de Perros, Dixon Perros, tem o grande desafio que é a chegada aqui no glaciar pelo Passo de Ongarne, e vamos aqui a terminar o nosso passeio no Glaciar Grey, e o último dia a gente faz o Vale Francês. A gente tem uma versão também que é presa para os viajeros mais experientes mesmo, até porque tem que ter uma condição física um pouco mais mais preparada, né, para isso, porque são, afinal, 7 dias de caminhadas intensas, onde vai caminhar de 6 a 8 horas. Além disso, a gente tem outros programas também dentro do parque, como, por exemplo, o Discovery em Torres del Paine, que é um programa de 5 dias com caminhadas leves, né, como, por exemplo, o Rio Pingo, por caminhos não tão conhecidos, assim como o Family Trip, que são atividades com bastante contato com a natureza e com animais, né, que é uma ótima opção para as crianças que, né, geralmente têm essa vontade de conhecer e ver como é a natureza nesses lugares tão remotos. Além disso, a gente tem também o Off the Beaten W Track, que são roteiros também de 5 dias, onde são roteiros com trilhas mais demandantes, não tão conhecidas dentro do parque, onde, por exemplo, os passageiros vão ter essa vista incrível da base das torres, mas visto de longe, né? Essa é uma vista do Cerro Paine. E a gente tem também um programa de interesse específico, como, por exemplo, Hunting for Fossils, e por 6 dias os passageiros vão caminhar tanto no Parque Torres del Paine, como fora também, por exemplo, vão visitar a Cueva Milodon, onde vão poder conhecer, com guias especializados, vão poder conhecer um pouco mais da história e vão poder ver um pouco mais dos fósseis dentro do parque. Além disso, nós também temos programas que combinam várias atividades esportivas, como cavalgada, mountain bike e kayak, que podem ser de 3, 4 ou 5 dias. Sempre lembrando que a gente tem os nossos programas publicados na nossa página, mas a gente sempre pode customizar à medida do interesse do passageiro ou da disponibilidade também dos serviços. Além de um programa que a gente, combinando, né, falando em atividade multiesportiva, um programa muito procurado pelos nossos clientes são programas de cavalgada. A gente oferece opções de full day ou de mais dias também. Por exemplo, vocês podem ver um vídeo de como é essa atividade, né? A gente passeia por vários lados, cruzamos os parques, são expedições mesmo, onde o passageiro vai ter uma ideia de como vivem os gaúchos patagônicos, né? Esse programa são muito legais para quem já tem um contato com o cavalo, já tem alguma experiência também aqui no Brasil. Além disso, nós oferecemos também programas que, como chamamos de self-drive, com opções dessas caminhonetes com bastante estrutura, onde os passageiros, a gente prepara toda a logística, passamos toda a orientação, fazemos o roteiro e os passageiros vão viajar, né, com todo o conforto e privacidade. São itinerários sempre sob medida e a gente faz toda a ajuda, né, nessa parte de logística. E em tempos, né, a gente imagina que isso vai ser bem procurado, né, para as próximas temporadas, quando os passageiros vão ter privacidade, imaginamos que vai ser a palavra principal das próximas temporadas. Então, eu falei um pouco dos nossos programas em Torres del Paine, na região de Magalhães. Agora eu vou contar um pouquinho dos nossos programas na região de Aysén. Aqui vocês podem ver o mapa, mais ou menos, né, a famosa
que aqui passa um pouco a famosa carretera austral, e esses são os pontos de interesse que a gente tem no caminho. O principal aeroporto dessa região é o aeroporto de Balmaceda, e a principal cidade é Coyhaique. É daí que partem as principais aventuras. É importante ressaltar que a malha aérea é um pouco restrita. Então, sempre antes de cotizar essa região, a gente tem que revisar a disponibilidade dos voos antes de começar a fazer os itinerários. Principalmente porque, apesar da distância, não é tão simples combinar a região de Aicén com a região da Patagônia. Os voos não tem tantos voos diretos, são voos apenas 1 a 2 vezes por semana e em determinada época do ano. Então, é sempre bom contar com uma consultoria especializada como a gente para ajudar vocês a cotizar um melhor itinerário para o passageiro de vocês. Nessa foto aqui, agora os grandes principais de destinos na região de Aicén são os glaciares, que nessa região são vários e tem umas cores assim incríveis, né? São sempre muito, muito limpos, o ar respirando ar puro incrível. E lá dá para passear, as principais atividades são fazer passeio de caiaque no mar, ao redor da costa, ou fazer passeios de barco para ver esses fiordes mais de perto, como o Glaciar São Rafael. Os visitantes também podem visitar as florestas, por exemplo, do Parque Queulat, ou fazer a viagem pela famosa carretera austral. A gente destaca também a caverna de mármore, capelas de mármore e catedral de mármore, que fica no Lago General Carreira, e também o Campo de Gelo Norte, na Patagônia. Agora eu vou comentar rapidamente sobre um programa que a gente tem nessa região, que é o trek a Cerro Castilho. Como vocês podem ver aqui o itinerário, e esse trek é bem pertinho, no Parque Nacional Cerro Castilho. A gente oferece uma versão de 6 dias, né, sendo 3 dias de trekking, e aqui pertinho mesmo do aeroporto de Balmaceda. Aqui vocês podem ver melhor o itinerário esse aqui é o Parque Nacional, e o nosso trekking começa aqui em cima, entra por Las Orquetas e vai fazendo toda essa trilha, e a gente, claro, sempre oferece toda a logística de material de camping, os guias, comida, e vamos descendo aqui em 6 dias para sair de volta e levar de volta a Vila Cerro Castilho. Esse trek, é importante lembrar que ele é para viajeros bem experimentados, ou seja, porque oferecem pouca estrutura de trek nesse parque. Não é, por exemplo, como Torres del Paine, que tem refúgios, com banheiro e toda uma variedade enorme de restaurantes. Esse trek aqui é bem remoto, mas é um destino incrível. Provavelmente você nunca vai estar lotado e os passageiros vão ter uma experiência incrível. Então, com isso, eu termino aqui a nossa apresentação. Queria deixar aí os nossos contatos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, também pode acessar as nossas redes sociais, assim como a nossa página. Como eu falei também, a gente sempre publica nossas saídas regulares e os programas e as datas, mas sempre que vocês tiverem alguma consulta especial ou quiserem fazer algum itinerário específico, alguma customização de viagem, pode entrar em contato, que nós temos toda a expertise para fazer o melhor itinerário para o passageiro de vocês. Então, muito obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau.